A gente vai ler do livro de Colossenses 2, já pode ir abrindo, antes da gente começar. Não vai ser exatamente aí uma palavra natalina, mas eu acho que é importante alguns comentários aí a respeito aí da data. A Fúvia já falou algumas coisas, a gente cantou já algumas músicas também que fazem alusão a tudo isso. Sem dúvida nenhuma, apesar de não ser uma festa que a Bíblia nos ensina, que se a gente for pegar todas as festas que a Bíblia menciona, o Natal não se encontra nessas festas. Porém, não tem como negar que ele é celebrado, né? E se vamos celebrar, que a gente celebre a Jesus Cristo. Não só no Natal, né, mas todos os anos. Mas, particularmente, é uma data que eu gosto, tenho uma memória afetiva muito, muito boa aí do Natal. Eu sei que talvez pessoas não tenham essa memória afetiva, mas eu lembro ali da casa do meu tio, eu esperava com ansiedade aí todo final de ano, meus avós ainda estavam vivos. Era um momento, de fato, que a família se reunia, era algo muito legal. E até hoje eu lembro, e sem dúvida nenhuma é um momento que eu gosto aí de celebrar, de estar junto com a família. Então que a gente possa celebrar a Cristo. E eu queria deixar um testemunho aí do Natal, que ele abre portas. O Natal abre portas. Estava na China, eu não lembro em qual cidade da China. Não sei se era Kunming ou Chengdu, eu não lembro qual que era. Eu estava falando com um missionário lá. A maioria dos missionários ali, para eles aprenderem a língua e já também ter o visto, eles já se matriculam numa universidade chinesa e fazem um curso de chinês, né, para estrangeiro. E eu não sei se você já foi num país que não tem essa cultura ocidental ou cristã, né? Não é só no Ocidente também, mas se você for para a Austrália, também tem também. Então, o Natal na China, assim, você vê uma ou outra coisa em Hong Kong, né, porque tem toda uma influência inglesa e tudo mais, mas você acorda no dia 25, o pessoal está trabalhando, né, normal, não é diferente daqui, né, que você vê. Porém, eles estavam contando que, como muitas vezes eles associam aí o Natal com a cultura ocidental, eles chegaram para o missionário, que tem algumas restrições, agora já está bem melhor, mas na época tinha algumas restrições. Falou, conta do Natal para a gente vai juntar todo mundo aqui, você dá uma palestra sobre o Natal para a gente? O missionário falou, claro, fez um culto, evidentemente, né, porque falou para o missionário falar de Jesus. E, de fato, com a chancela aí de todos ali da universidade, de todas as autoridades, isso se repete todos os anos, e provavelmente também na Páscoa, em todos esses feriados aí cristãos, né, que a gente comemora. Então, que a gente aproveite também o Natal para compartilhar do amor de Cristo, da vida dele, porque ele nasceu, ele viveu, ele morreu e ele ressuscitou. E ele vai voltar. Então que a gente use essa data realmente aí para lembrar, né, que hoje em dia eu tenho certeza que devem ter crianças que não sabem nem que no Natal se celebra o nascimento de Cristo. Apesar da gente saber, se tem uma certeza que a gente tem, Cristo não nasceu no dia 25 de dezembro. Desculpa eu ser um estraga-prazeres aí para vocês, mas foi uma data que se convencionou. Historicamente, então, a gente celebra. Mas pelas datas, por tudo, o que a gente pode ter certeza é que não aconteceu em dezembro, né? Mas, de fato, um dia Jesus nasceu mesmo, lá na manjedoura. Glória a Deus, um dia maravilhoso. As estrelas, os anjos, tudo isso celebrou. Então, que a gente possa realmente usar essa data, claro, para a gente estar em família, para a gente ter comunhão, para a gente ter momentos aí gostosos aí com quem amamos, com filhos, netos, irmãos, primos, porque talvez seja a única data que a família ainda faz algum esforço de se encontrar. Não todas, claro, tem família que é muito unida, assim, mas para aquelas que não são, o Natal às vezes costuma ser a única data realmente que você encontra um pouco mais. Então que realmente a gente possa trazer Cristo na celebração, porque para a gente falar de Cristo, seja no Natal, em qualquer outra data, é sempre bem-vindo, a gente sempre pode falar. Então que a gente possa realmente
usar essa data, que o Senhor possa nos inspirar. Se você for fazer alguma coisa na sua casa, eu recomendo, prepara já uma palavrinha, traz alguma palavra sobre Jesus, alguma coisa, para realmente as pessoas saberem que, independente de todo o comércio, independente de tudo que acontece, a gente está celebrando a vida de Jesus Cristo. Amém. Deus é bom. E no mundo, sempre tem uma porta. E na China, talvez o pessoal esteja fazendo isso agora também de novo. E a palavra está sendo pregada. Amém? Glória a Deus. Então a gente vai ler em Colossenses 2, versículos 6 e 7, que diz o seguinte: Ora, como recebeste Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele. Nele radicados e edificados e confirmados na fé, tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graças. Amém? Não é privilégio nosso, antes da gente entrar, uma pequena introdução, não é privilégio nosso a pessoa de Jesus Cristo, a divindade de Jesus Cristo ser confrontada. Pelo contrário. Um dos motivos que Paulo escreve essa carta para a igreja de Colosso é justamente para mostrar a supremacia de Cristo, a divindade de Cristo, como ele é o principal ali. Então, lá na época ali de Paulo, as pessoas já questionavam, né? Então, quando Paulo escreve para a igreja de Colosso, existiam falsos mestres, falsos ensinamentos que traziam dúvidas a respeito, né, se Jesus era realmente Deus, se ele tinha outras coisas, tanto que a gente pode ver, né, um pouquinho para frente, não é aqui, é só para a gente poder dar esse pano de fundo. No versículo 8 e no versículo 9, diz o seguinte: cuidado que ninguém vos venha enredar com a sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo e não segundo Cristo, porque nele, Cristo, habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Amém? Então, você pode ter uma certeza que Jesus Cristo é Deus. Nele habita toda a plenitude da divindade. E o inimigo, desde o começo, qual que é o principal alvo dele? É desconstruir aquilo que Jesus de fato representa. Aquilo que de fato Jesus é. Para aquele que por acaso crer, tomar um caminho e se desviar. E desde aquela época ele alerta: ó, toma cuidado, toma cuidado. Então você vai em alguns lugares do mundo que a pessoa não fala mais Feliz Natal. Há uma palavra que se tornou, talvez, em alguns lugares, politicamente incorreta, porque remete a Cristo, evidentemente. Então, você vê vários lugares ali nos Estados Unidos que antes falava de Natal, fala só de festas, né? Eles vão acabando justamente para tentar mudar. E Cristo, ele foi tão impactante na Terra, que até mesmo o suposto nascimento dele do dia 25, mas o nascimento dele, né? Claro que o suposto é só da data, né? Porque a gente tem uma certeza que ele nasceu, evidentemente. Mas essa data ele deixou marcado porque ele andou na Terra. E as pessoas falam: então vamos celebrar. Não, eu tenho que ser sincero, eu não sei por que chegaram na data do dia 25. Mas eu sei que tinha outras questões, tal, mas exatamente aí a cronologia ali eu não sei. Mas olha a importância que Jesus tem. Até hoje, nós celebramos o nascimento dele. Já há mais de 2000 anos. Há mais de 2000 anos. Então, ele deixou, você pode ter uma certeza. Uma das coisas que a gente tem que ter certeza: Cristo, ele mudou completamente a terra. A realidade da terra. E se nós deixarmos, ele vai mudar a nossa realidade também. Que a gente possa ter essa certeza que Jesus, ele é tão grande, tão Deus, tão importante, que ele mudou a história. Ninguém fez isso. Ninguém fez isso. E Paulo,
um dos motivos que ele traz essa carta é justamente para alertar: olha, não deixe cair, ninguém vos vem enredar com filosofias e vãs sutilezas, conforme os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Então ele está fazendo essa defesa realmente. Olha, Cristo é Deus. Você recebeu Cristo como Deus. Você foi ensinado a respeito disso, então toma cuidado para você, depois de ter recebido aquilo que é certo, você andar num caminho errado, porque infelizmente isso acontece. Então isso desde lá, provavelmente escreveu essa carta lá por volta do ano 60 depois de Cristo. Então, hoje a gente defende também aí a nossa fé em Jesus, defende a divindade de Jesus, defende tudo aquilo que Jesus fez, mas isso já vem desde lá da época de Paulo. Então, que a gente possa apenas só continuar. E no versículo 6 e 7 ele traz alguns ensinamentos. Eu queria que a gente falasse um pouquinho sobre daquilo que Jesus pode fazer na nossa vida, daquilo que ele faz na nossa vida e como nós temos que andar com ele. Ora, como recebeste a Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele. Paulo deixa claro aqui, né, como recebesse, ou seja, ele já traz: olha, vocês receberam um ensinamento correto sobre Cristo. Talvez ali, né, se for pegar Colossenses 1:7, por Epáfras, né, segundo fostes instruídos por Epáfras, nosso amado conserve, quanto a vós outros, fiel ministro de Cristo, o qual também nos relatou o vosso amor no Espírito. Colossenses 1:7 e 8. Tiveram outros ministros também, mas Epáfras aqui é citado nominalmente aí no capítulo 1, versículo 7. Então, olha só a situação. Eles tinham recebido da maneira correta. Eles foram ministrados corretamente acerca de Cristo, da pessoa de Cristo, aquilo que ele tinha feito e tal. E Paulo traz uma exortação que, além deles terem recebido, que eles andem naquilo que eles receberam. Como recebestes Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele. Ou seja, a gente pode receber todos os ensinamentos. Perfeito. Biblicamente, toda a exegese, tudo direitinho, a interpretação correta. Se nós não andarmos nesse ensinamento, de nada vai valer. Porque o ensinamento teológico, importante, evidentemente, a gente está aqui, a gente ensina de domingo, de terça, na reunião das mulheres, lá em cima na EBD, todo mundo está recebendo ensinamento. Mas o importante é que nós andemos nesse ensinamento. Que não seja apenas algo, que seja apenas no campo teológico, apenas no campo da ideia, mas a gente tem que trazer isso para a nossa realidade e, de fato, a gente andar. E andar significa algo contínuo, que é para sempre. A gente sempre está andando naquilo que nós recebemos. Porque não tenha dúvida, meu irmão, minha irmã, você conhece, eu também conheço pessoas que começaram bem e se desviaram, pessoas que a gente nunca imaginaria. Pessoas que ministravam, que tudo, tal. Por quê? Porque em algum momento eles pararam de andar. Aí você conversa com a pessoa. O que é triste é que a parte teológica, às vezes, eles até lembram. Não, Jesus Cristo é Senhor, é o único Deus. Não, Jesus Cristo morreu na cruz, Ele ressuscitou. E conta tudo aquilo que Jesus fez. Só que a vida da pessoa não representa nada daquilo que ela fala. Por quê? Porque ela deixou de andar. Deixou de andar. Então, Paulo, ele traz já esse, olha, assim como nós recebemos, o melhor presente de Natal que o Senhor nos deu, não só no nascimento, mas por toda a vida dele, a ressurreição, tudo aquilo que ele fez, que foi a cruz, a ressurreição, tudo que isso representa, ele já deu o maior presente para nós. Então, se a gente puder retribuir de alguma forma, é andando realmente nele. Não, realmente, Senhor, o Senhor mudou a minha vida, eu vou andar. E isso é diariamente. Acho legal esse verbo que ele usa do andar. Porque é algo que a gente tem que é uma caminhada. E a caminhada só termina quando acaba.
como diria Vicente Mateus, ali no... que o jogo só termina quando acaba. E é verdade. A caminhada só termina quando a gente chega no fim. Vai ter uma hora que, ou pelo arrebatamento, ou pela morte, a nossa caminhada aqui na Terra termina. E vamos começar uma outra etapa. Mais excelente, mais gloriosa, em nome de Jesus. Porque agora a gente vai viver a plenitude, né? Mas aqui, Paulo ele deixa bem claro isso daqui. Então, a vida cristã, né, ela é algo... De uma certa forma, talvez isso que talvez complica, é até simples de você explicar. Talvez difícil de executar. Mas o que você vai fazer? Não, vou viver minha vida todo dia, conforme essa verdade. Claro que a gente vai ter as nossas lutas. A própria Bíblia fala que o justo cairá 7 vezes, mas se levantará. A gente vai ter as nossas lutas. Pode ser que a gente passe por momentos realmente um pouco mais fáceis ou mais difíceis. Mas o importante é a gente... manter o caminho. Ele fala, olha, assim andai neles. E se Paulo avisa, e logo depois a gente viu no versículo 8 e tal, porque existe risco. Tem gente realmente, não falamos aqui, o perdido para que se salve, o que se arrependa, o desviado para que se arrependa e o ferido para que se cure. Tem desviado. Tem desviado. Tem pessoas que escutaram a palavra e foram embora. Tem uma série de coisas. Por quê? Que a vida com Cristo é uma coisa diária. A gente andar passo a passo. Passo a passo. E a gente, cada vez que a gente vai andando, em tese, a gente deveria ir mais perto dele, melhorando, né? Às vezes a gente tem aquela voltinha, já falei algumas vezes aqui, recomendo mais uma vez, se você não leu, se você leu, pode ler de novo o livro O Peregrino. Alguém já leu aqui O Peregrino? Recomendo, mas o peregrino é basicamente fácil. Ele conta a história do cristão. Aí o cara fala, tá vendo esse caminho aqui? Ó? É só andar nesse caminho. Ele fala numa forma aí de fábula, de alegoria, mas é basicamente isso. Ó. Não se desvia desse caminho. Parece fácil. E ele vai andando no caminho. Aí no meio do caminho ele passa ali pelo Vale do Desespero. Aí ele encontra os amigos dele. Tem os amigos bons, que tem o que encoraja, mas também tem os ruins, que são a dúvida... o medo, a angústia, a distração. Aí quando você começa a trazer da alegoria para a realidade, você vai ver que é tudo aquilo que nós passamos na nossa vida nesse caminhar, mas a coisa é simples. É simples, está vendo esse caminho aqui? Ó? Se você não se desviar, você chega... E aí, às vezes a pessoa se desvia só um pouquinho, né? Então no começo ele está andando, o caminho está aqui perto. Aí ele vai se distanciando. E se você não chegar no caminho, você não consegue entrar pela porta, que seria a salvação. Então, aí ele conta uma série de coisas. Esse livro dizem que é o 2º livro mais vendido depois da Bíblia. O Peregrino na prisão. Se você não leu, recomendo. Se você leu, pode ler de novo, que não vai atrapalhar, mas guarda isso daí. Mas é basicamente isso. Ele falou o caminho. Você desviou um pouquinho... Se você voltar, estava perto ainda. Depois, você estava quilômetros já. Mas a questão é essa, né? De caminhar. Né? Cristo, ele é algo que ele quer realmente ter uma comunhão conosco todos os dias. Né? Que a gente possa manter isso daí. A nossa vida, naturalmente. Às vezes a gente fala alguma coisa aqui, né? A gente está pregando, a gente fala, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem. Mas se a gente parar para pensar, isso eu gosto de falar sempre, a partir do momento que a gente tem comunhão com Ele, tudo isso que a gente fala, nossa vida tem que refletir a Cristo, nossa vida tem que... Se Cristo está aí, não vai ser natural. Vai chegar uma coisa que você vai aproveitar uma oportunidade para falar de Cristo, você não vai rir de uma piada que talvez antes você ia rir, você vai se posicionar numa situação, você vai colocar alguma coisa naturalmente, não porque você... Olha, eu escutei isso no domingo, o pastor falou que eu tenho que fazer. Porque isso daí, eu ter falado aqui, se Cristo não estiver em você, se o Espírito não te convencer, ou não me convencer também, não é porque eu estou pregando aqui, que eu ou você vamos fazer. Senão, ninguém ia pecar, né? Tanto o pastor quanto... Né? Mas, que a gente tem isso aí, que isso seja natural realmente. E isso vem de uma comunhão diária, da gente andar com Cristo. Amém? E Paulo continua.
Assim andai nele. Nele, radicados. Talvez você possa ter uma expressão aí que esteja arraigados, né? Mas nele, ou seja, esse versículo 7, vamos ver, tem algumas palavras importantes, né? Nosso fundamento, né? A nossa base, né? A nossa raiz realmente tem que estar ali em Cristo. E se a gente for pensar numa árvore mesmo, quando a raiz está ali na terra tal, ele vai pegar todos os nutrientes, né? Tudo aquilo ali. A Cris sabe mais do que a gente isso daí, toda essa parte aí como funciona isso daí. Mas ele vai pegar toda a vida ali, né? O pessoal que estuda isso aí, eu já esqueci até os nomes, né? Mas enfim, né? Toda essa parte aí. Mas e quando nós estamos realmente alicerçados em Cristo, firmados em Cristo, arraigados em Cristo, assim como a raiz da árvore recebe toda essa vida da terra, nós vamos receber todas essas vidas tudo de Cristo. Ele vai fluir em nós, né? Continuamente. Né? Lembrando que eles receberam aqui o ensinamento da mesma forma que nós recebemos também. Então, nessa situação, a gente está aqui, radicados em Cristo, arraigados em Cristo. Ele vai fluir em nós e nos fortalecer a cada dia. A gente vê que tem esse ciclo aí, né? Virtuoso. Quanto mais a gente estiver ali conectado com o Espírito Santo, quanto mais realmente a gente estiver entregue a Cristo, mais a gente vai receber. E aí a gente vai receber mais, a gente vai ficar mais próximo, a gente vai receber cada vez mais. O que a gente não pode é interromper aí essa questão. Seja por aquilo que pode acontecer. A gente está chegando no final do ano, tenho certeza que tem muita gente que tem a prática aí de colocar, que é legal. Deus é um Deus de memorial, realmente é bom a gente fazer isso daí. A gente coloca ali, muitas vezes, né, o que de bom aconteceu, ou o que de ruim aconteceu, ou pega a lista do ano passado que você fez para ver tudo aquilo que Deus fez, para a gente poder fazer uma nova. E é importante realmente a gente fazer isso daí. Primeiro que a gente vai se surpreender daquilo que Deus fez nas nossas vidas, né? E aí vai dar mais, sem dúvida nenhuma, uma força maior para a gente poder já no ano que vem crescer mais ainda. Mas Ele nos fortalece. E às vezes, quando a gente tem as lutas, as coisas que a gente acha que não são boas, né, todas as batalhas, todas as derrotas que a gente pode ter, não é uma derrota definitiva, né, mas são parciais, tal. Isso às vezes vai, né, nos minando um pouquinho aqui, um pouquinho ali. Às vezes a gente vai ficando um pouquinho mais fraco. A gente pode imaginar, eu não sei se você já pensou nisso, mas eu sei que muitas pessoas já pensaram: pô, mas será que esse negócio funciona mesmo? Será que Deus está escutando a minha oração? Será que Deus me vê? Será que Ele não está vendo essa situação que eu estou passando? Por que está demorando tanto tempo assim para resolver? Surpreendente também temos o outro extremo, porque tem gente que ganha tanta coisa também, tantas bênçãos, que também já esquece também de Deus. Então, porém, se a gente estiver ali, já nessa vida com Cristo, todas essas coisas, sejam vitórias, sejam derrotas ou lutas, provas, enfim, por mais que a gente tenha ali os momentos, claro, a Bíblia fala que a gente vai chorar, que a gente vai dar risada, se tem, né, tem essas instruções, mas a pessoa de Cristo sempre vai ser a pessoa de Cristo. Jesus nunca vai deixar de ser Jesus. Deus nunca vai deixar de ser Deus. Nunca. Se Jesus é Deus, tudo igual. Mesmo que a gente tenha passando por lutas ou por vitórias, a gente tem que lembrar isso. Jesus continua sendo Jesus. E a gente vai andar nele, sempre. Porque muitas vezes, antes de continuar, a gente tem essa experiência. Às vezes a gente pede um negócio com fervor. E Deus fala não. Aí acontece alguma coisa depois que era melhor do que aquilo que você tinha pedido. Aí você fala: poxa, ainda bem que não aconteceu isso. Porque eu estou pegando melhor ainda.
Eu lembro de um pastor que estava aqui, ele falou, vou pedir contando uma história, o cara pediu para Deus pediu 10 reais. Aí Deus falou, não vou te dar 10, vou te dar 100. Aí falou, concorda que os 10 reais está dentro do 100? Muito mais. E às vezes a gente fica tão focado nesses 10 reais que a gente acha que a gente precisa, e Deus quer te dar os 100. Ou alguma coisa demora um pouquinho, e quando vem a solução, você fala, poxa, veio na hora certa. Então, o que a gente tem que ter de fato, não estou falando aqui que é fácil, o Haroldo já acabou de contar da situação que ele passou. Nós também passamos algo parecido, talvez muitos aqui passaram por algo parecido, né, de uma situação, mudança de emprego, mudança que acaba tendo um declínio aí financeiro, ou até mesmo uma quebra total, às vezes empresários, a gente vê isso daí, isso acontece. Então, ninguém está falando aqui que é fácil passar por isso. Agora, é muito mais fácil passar por isso com Jesus. Porque se tem alguém que pode mudar a nossa história, é Jesus. Porque o que acontece não é só na igreja que tem problema, não. Pelo contrário. Aqui eu acho que tem até menos até. Mas a Bíblia fala que a chuva vai cair realmente. A gente tem momentos. Se você está num país que está em guerra, o cristão tem as consequências de estar naquele país. Você está num país que tem um governo corrupto, que atrapalha, que tem uma série. O cristão que está lá também tem as consequências de estar ali. Mas uma coisa eu te falo: o cristão tem esperança. Cristo nos dá esperança. E para a gente ter essa esperança, a gente tem que estar conectado com Ele. Eu não sei, tenho que ser sincero, como é que hoje em dia, com as incertezas que a gente vive, no mundo, uma pessoa consegue viver sem ter essa esperança. Porque a gente tem a esperança, pode dar tudo errado, mas Jesus está lá. Está lá comigo. Então que a gente possa andar, que a gente esteja arraigado realmente, que o nosso alicerce, que o nosso firmamento seja Jesus, que a gente continuamente, a gente fique com Ele. E o passo adiante disso, ele fala, neles radicados e edificados. Edificados. Então, uma vez que nós temos um fundamento, que nós temos um alicerce, eu não construo casas, nem prédios, mas eu sei que tem uma parte que é o fundamento. Sem o fundamento, se a gente vai cair. Mas a partir do momento que a gente é edificado, nós vamos ser, nós temos o nosso nome, nós vamos ser edificados. Ou seja, nós vamos crescer e espiritualmente nós vamos nos desenvolver. Agora, olha só, tudo isso faz parte de um ciclo. A gente tem que andar com Cristo, a gente tem que estar realmente firmados em Cristo, fundamentados em Cristo, arraigados em Cristo. E essa vida que nós recebemos dele vai fazer a gente crescer. Então, quanto mais a gente vai crescer, a gente vai... E com Deus tem uma vantagem. A gente vai crescer para sempre. Para sempre. Sempre a gente vai receber algo novo de Cristo. Sempre a gente vai receber um ensinamento novo. Sempre a gente vai estar crescendo. Então, tudo isso realmente vai acontecer. Agora, ele tem que ser a nossa base, para a gente poder crescer da forma correta. Que se a gente estiver alicerçado em outra coisa que não seja Cristo, o que vai fazer a gente crescer não vai ser Cristo, vai ser outra coisa. E aí vai ter a consequência dessa questão. Neles radicados, edificados e confirmados na fé. Confirmados na fé. Aquilo que a gente já falou um pouquinho. Nossa fé tem que ser inabalável. Por quê? Confirmados na fé. Né? A gente, nesse ciclo, não acha também que vai ser tudo tranquilo. Tal. A gente vai ser assediado, a gente vai ser tentado, a gente vai ser uma série de coisas que... Porque se tem uma coisa que o inimigo quer de você, é que você não tenha comunhão com Jesus. E ele vai colocar tudo na tua frente ali. Como a Andréia falou, em relação à tentação. Vai ser alguma coisa
que seja... Eu não gosto de uva passa. Eu odeio uva passa. Não gosto. Não gosto. Uva passa, essas frutinhas aí. Então, um panetone para mim, mas eu acho a massa do panetone uma delícia. Mas o panetone, eu como o chocotone, né? O chocotone. Então, para essa questão assim, se alguém vier ali com um bolo de frutas cristalizadas, lindo, maravilhoso, que você comprou lá na confeitaria Fazano e não sei o quê, eu vou olhar e vou falar, legal, legal. Quem quiser, fica à vontade, né? Mas, enfim, confirmados na fé. A nossa fé, ela tem que ser confirmada, e isso é algo que vai acontecer diariamente, porque sempre vão ter situações que a gente vai ter que decidir. Eu vou seguir aquilo que Cristo me ensinou ou vou me conformar com o mundo? Eu posso falar aqui, confessar para vocês. Teve vezes que eu tomei a decisão errada? Claro que teve. Não sei se eu fui o único. Mas o Espírito Santo ele vai trazer o arrependimento, ele vai trazer tudo que na próxima vez a gente tome outro caminho. E que a gente lembre da situação, né? Porque às vezes a gente fala aqui, a gente fala, poxa, mas eu tomei uma decisão. Se o Espírito Santo te incomodou, fica feliz, porque ele ainda está preocupado com você. Ele quer trazer você para perto. Mas a nossa fé vai ser confirmada. Ela vai ser de fato ali, se a gente está pensando na edificação, a fé que vai fazer ali, a fé que é o cimento do negócio ali. Sem fé é impossível agradar a Deus. Quando nós chegamos diante de Deus, a gente tem que crer que Ele existe. Como a gente aprende em Hebreus. Mas a nossa fé ela vai ser confirmada. A gente tem que ter toda essa... E a partir do momento que nós andamos com Cristo, a partir do momento que nós estamos radicados em Cristo, arraigados em Cristo, estamos sendo edificados, eu posso te garantir que a sua fé, que a minha fé, vai se confirmar, porque a gente tem tudo isso acontecendo a nosso favor. E além de tudo, o Espírito Santo habita em nós, Ele mesmo habita em nós. Deus habita em nós, Ele vai falar, Haroldinho, presta atenção, Haroldinho. Haroldinho, segue em frente. Quer dizer, Haroldinho, não sei se ele te chama de Haroldinho, mas não sei qual que é o relacionamento ali. Mas pode ser, ele pode chamar de qualquer coisa, né? Mas ele vai falar, e o Espírito Santo vai avisar, olha, vai para a direita, não vai para a esquerda. Faz ali, não faz aqui. Ele vai tomar conta. Por quê? Porque tem todo esse ciclo acontecendo. Porque nós recebemos, olha, aqui... Paulo deve estar escrevendo essa carta, talvez até com certo, não sei se com uma certa tristeza, mas ele fala, poxa, o pessoal recebeu direitinho. Lá no versículo 1:8 fala que Epáfras deu testemunho ali do amor deles que eles tinham, estava indo bem, e continuavam indo bem, porém tinham pessoas que estavam começando. Claro que não era a igreja inteira, evidentemente, né? Mas esse ciclo, né? Confirmados na fé, tal como fostes instruídos. Aquilo que a gente já falou também, então não vamos nem perder muito tempo aqui. Instruídos, ou seja, praticando aquilo que nós recebemos, seja um ensinamento formal, seja numa pregação, seja na nossa leitura bíblica, no nosso devocional, porque o Espírito Santo nos ministra, e sem dúvida nenhuma, o melhor tempo que você vai ter vai ser você lendo a sua Bíblia no seu quarto, na sala ou qualquer lugar que você tenha separado para os seus momentos ali devocionais, de oração. Se você tem um quarto específico para isso, se você não tem, mas se você transforma, se você vai no jardim, se você vai em qualquer lugar, mas no momento que você está sozinho com Deus, Deus está te ensinando ali, e isso a gente tem que colocar em prática, porque, como o Tiago fala, né, para a gente não ser ouvintes, mas sim praticantes da palavra. Tiago 1:22 está escrito lá, sede, pois, praticantes da palavra e não mero ouvintes, porque não significa para nada. Então, mais uma vez, então ele fala aqui, andar com Cristo, radicado, edificado, confirmação, tal como fosse isso. Ou seja,
Não tem como a gente estressar mais do que a gente tem falado aqui. Porque se tem uma coisa que é falada aqui nessa igreja, é que você tem que ler a Bíblia. Isso é falado direto, sempre. Porque depende da instrução. Aqui Paulo está falando, você tem que fazer tudo isso. De que forma? Como você foi instruído. Ou seja, pela palavra. Não tem como a gente viver uma vida plena com Cristo se nós não temos uma vida de leitura da Bíblia. Não tem como. É muito legal vir aqui no domingo, vem na terça, vem na reunião das mulheres, vem na vigília, vem tudo isso daí. É pouco. É pouco. É muito pouco. E Deus tem coisas que Ele quer falar para você e para você sozinho. Você e Ele. A Fúvia falou, de fato, ela falou, às vezes a gente fala mais com outras pessoas do que com Deus. Eu estava pensando, né? As pessoas que nós gostamos, a gente gosta de estar junto. Tá? Além disso, a gente vê também, né? Eu trabalho numa situação que tem a ver coisa com política, né? Chega alguém que tem algum cargo, fica aquele negócio ali, né? Triste até. E a gente tem à nossa disposição Deus, o Criador dos céus e da terra e tudo que neles há, que parou o sol, que abriu o mar, que sabe de todas as coisas. Você tem alguma dúvida? Lê lá o livro de Jó no finalzinho, quando ele fala, Jó, realmente você quer debater comigo? Então me responde essas perguntas aí. Você estava lá quando eu fiz isso, e mostra toda a grandeza ali da criação, de tudo que Deus fez. Essa pessoa quer ter uma comunhão com a gente. Ele quer nos instruir. Então que a gente possa realmente aproveitar isso daí. Ele está pronto e disponível. Até porque Ele consegue atender todos ao mesmo tempo. Então, você não precisa ter preocupação, né? Porque eu já vi gente, eu não vou orar por isso, porque Deus tem mais coisa para fazer. Concordaria, se Deus fosse humano. Se a gente está no nosso trabalho, na nossa vida, algumas vezes a gente faz uma lista de prioridades. Eu vou fazer isso daqui primeiro, isso daqui em segundo, isso daqui em terceiro. Porque a gente só consegue fazer uma coisa de cada vez. A gente não é onipresente, nós não somos onipotentes, nem oniscientes. Se a gente conseguisse fazer tudo de uma vez, a gente não precisa de lista. Então, não sei se é uma novidade para você, Deus ele não se cansa. Não se cansa. Nada do que a gente pedir para Deus é difícil. Então, realmente, você pode sim. E outra, Deus não tem problema nenhum em falar não também. Então, se você está achando que você está pedindo alguma coisa, tal, se Deus achar que não é para você, que não, Ele vai falar, filha, essa daqui, não, mas você vai entender por quê. Pode ser que Ele te fale na hora, pode ser que os próprios atos já vão mostrar, mas a gente tem que ter realmente essa prática, assim, de praticar tudo aquilo que a gente recebe. A melhor coisa que a gente pode ter, além da igreja, da congregação aqui, é a nossa vida devocional. Que é dali que vai vir realmente a nossa comunhão. Se a gente depender só das palavras que a gente recebe, eu posso te garantir, a Bíblia tem ali todos os versículos que tem na Bíblia, você não vai escutar a pregação sobre todos os versículos. Eu te garanto sobre isso. Te garanto. Talvez você escute várias pregações sobre alguns trechos, mas você não vai ter um conhecimento completo da palavra de Deus se você não buscar você sozinho. E para terminar, crescendo em ações de graças. E isso é algo que a gente tem que realmente refletir. Que a gente possa reconhecer tudo isso aqui que a gente falou. Depois de tudo isso, que a gente pode reconhecer quem é Cristo e o que Ele é para nós. Que realmente a gente possa reconhecer tudo que Ele faz na nossa vida, que a gente possa ser grato. Grato. E isso a gente com certeza vai nos colocar mais próximo de Deus. Quando a gente reconhece, Deus, foi você que fez. Foi você que fez. Foi você que me deu. Eu só consegui por sua causa. A gente reconhecer de fato, quando nós somos gratos a alguma coisa,
É porque a gente reconhece que alguma coisa boa foi feita. Se o Haroldo me faz um favor, eu falo, Haroldão, muito obrigado. É porque eu reconheço que ele fez alguma coisa que foi boa para mim. E vice-versa. Se ele me agradecer de alguma coisa, é porque quando nós reconhecemos isso em Deus, a gente reconhece aquilo que Ele é na nossa vida. Eu vou pedir para... Me lembro, tem um hino, que não lembro, mas que fala de bênçãos, para a gente contar as nossas bênçãos. Essa daí. Há de ver surpreso o quanto Deus já fez. Então, quando a gente começa a contar realmente aquilo que Deus fez, a gente vai ver, poxa, Deus me ama. E muitas vezes, a gente acaba esquecendo disso. Né? A gente acaba esquecendo disso daí. E talvez seja esse o motivo que às vezes as pessoas acabam mesmo se afastando assim, mas se a gente contar realmente aquilo que Deus fez, a gente vai ficar surpreso. Às vezes eu e a Cris, a gente conversa algumas coisas, com tudo que poderia ter acontecido, a gente fala, não era nem para a gente estar aqui hoje, na situação que a gente está, mas Deus, Ele mudou. E que a gente tenha um coração grato realmente para Deus, que a gente venha lembrar. Escreve, é bom. Falo para você, falo para mim, escreve aquilo que Deus fez, lembra, porque quando vier um momento de dificuldade, quando vier um momento de luta, se for pegar lá o seu caderninho ali das respostas de oração, você vai ver, Deus me ajudou aqui, Deus me ajudou aqui, Deus Ele agiu aqui, Deus Ele fez ali, e a conclusão vai ser óbvia, eu posso confiar nesse Deus, muito obrigado. E Paulo ele nos chama justamente a isso aqui, que a gente possa andar com Cristo, que a gente possa estar realmente radicado, arraizado em Cristo, que a partir daí a gente possa crescer, que a nossa fé possa ser confirmada, que a gente possa praticar tudo aquilo que a gente recebe e que a gente tenha realmente ações de graça, que nosso coração seja grato. Agora no final do ano é um momento que muita gente para pensar nisso. Que não seja uma prática só do final do ano. Claro que tudo isso daí leva a crer, apesar de ser dia 31 para o dia 1º, só muda um dia. Mas tudo já acontece, né? O fórum já não está funcionando, as empresas estão já em férias coletivas, né? Então já leva realmente a um fechamento assim, né? Você tem aquela sensação de alguma coisa que está terminando e outra que vai começar. Mas que a gente tenha de fato, né, um coração grato. Mesmo com algumas lutas, você pode ter certeza que você vai ter mais vitória. Porque Jesus, como a gente cantava, Ele não perde. Tinha uma música que falava que Jesus é vencedor invicto. E Ele é vencedor invicto. Ele não perde. Então a nossa derrota, por isso que a gente fala, coloca entre aspas, porque é uma derrota ali, estratégica, porque a gente vai ter uma vitória maior lá na frente, ou porque a gente tomou uma decisão que a gente não deveria tomar, então Deus já está te colocando no prumo de novo. Vamos orar, abaixar a cabeça, vamos.